Bom dia, vamos para mais uma aula de Química e agora a gente vai realizar a correção de alguns exercícios, tá? Do módulo 1 ao módulo 4. Vamos começar então com os exercícios do módulo 1. Eu não vou falar o número da página, gente, porque aqui no livro do professor as páginas estão com números incorretos. Então, saibam que é o módulo 1, atividades finais, tá? Exercício 5. Observe os sistemas a seguir e preencha a tabela. Então, para a gente falar o número de átomos que tem no sistema A, B e C, o número de elementos químicos no sistema A, B e C, o número de moléculas no sistema A, B e C e o número de substâncias no sistema A, B e C. Então, a primeira coisa, número de átomos, tá? Quando ele falar número de átomos, é só a gente contar a quantidade de bolinhas que tem, tá? Qual é a diferença entre o número de átomos e o número de elementos químicos? O elemento químico você vai contar se tiver elementos químicos diferentes. Vamos supor que tenha 2 moléculas de oxigênio. Então, significa que tem um elemento químico só, que é o oxigênio. Agora, se eu fosse contar a quantidade de átomos, tem 2 átomos de oxigênio. Tudo bem? Essa seria a diferença. O elemento, você vai contar o elemento que tem ali. Se tiver elementos diferentes, você conta. O átomo não, você conta a quantidade de átomos que tem, independente se seja do mesmo elemento ou não. Número de moléculas seriam quando as bolinhas, por exemplo, estão juntas. Então, se a gente tem 2 bolinhas juntas e 2 bolinhas, outras mais 2 bolinhas juntas, a gente tem 2 moléculas. Se a gente tem uma bolinha junta só, uma molécula, tá? Independente de quantas bolinhas tiver, pode ser uma molécula formada por 2 bolinhas, por 3 bolinhas, 4, 5 e assim por diante. E o número de substâncias é quantas substâncias diferentes tem. Vamos supor que tenha 2 bolinhas brancas e 2 bolinhas pretas. Então, a gente tem 2 substâncias diferentes, tá? Porque a cor é diferente. Ou a quantidade de átomos nas bolinhas também seja diferente. Vamos supor que a gente tem 2 bolinhas brancas e em outra a gente tem 3 bolinhas brancas. São substâncias diferentes porque tem quantidade de átomos diferentes. Então, vamos lá. Sistema A, B e C. Número de átomos. O A tem 7, o B, 4 e o C, 8. É só contar a quantidade de bolinhas, que seria a quantidade de átomos. Elementos químicos diferentes. O A, todas as bolinhas são brancas, tá vendo? Então, é um elemento químico só que forma todas essas bolinhas. Então, seria 1. O B, 1. E o C, a gente tem bolinha branca e bolinha preta. Então, são 2 elementos químicos diferentes. Número de moléculas. No A, a gente tem 3 moléculas. No B, a gente tem 2 e no C a gente tem 3 moléculas. Número de substâncias diferentes. No A, a gente tem 2 substâncias, porque a gente tem duas moléculas com 2 bolinhas brancas e uma molécula com 3 bolinhas brancas. Então, são 2 substâncias diferentes. No B, a gente tem 2 bolinhas pretas e 2 moléculas iguais, então seria uma substância diferente só. Todas elas são formadas pela mesma bolinha. E são iguais. E no C, a gente tem 3 substâncias diferentes. A gente tem uma bolinha preta com 2 brancas, um trio de bolinhas brancas e uma dupla de bolinhas pretas. Questão 20. Qual é o volume ocupado por uma barra de ouro que possui a massa de 57,9 gramas, sabendo que a densidade do ouro é igual a 19,3 gramas por centímetro cúbico? Então, o que a gente sabe? Que a densidade da substância vai ser formada pela massa dividido pelo volume. Então, ele deu a densidade, deu a massa e ele quer saber o volume. Então, você vai colocar ali, 19,3 vai ser igual a 57,9 dividido por volume. O volume que está ali dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, ele vai ali onde tem o 19, consequentemente o 19 desce. Então, volume vai ser igual a 57,9 dividido por 19,3. Isso vai ser igual ao volume igual a 3 centímetros cúbicos. Agora, vamos fazer um pouquinho do módulo 2. Questão 10. Observe a mistura a seguir. Quantos compostos possui essa mistura? Quantas fases possui essa mistura? Se tirarmos o sal, com quantas fases ficará a mistura? E qual das substâncias é a menos densa e por quê? Primeira coisa, quantos componentes possui essa mistura? Então, a gente contar a quantidade de coisas que estão ali misturadas. Então, a gente tem óleo, água, álcool, sal e limalha de ferro. São 5 no total. Quantas fases possui essa mistura? Então, é só você olhar quantas fases você está vendo. Se a gente for ver na figura, a gente tem 3 fases. É um sistema trifásico. Se tirarmos o sal, com quantas ficará? O sal está ali misturado com a água e o álcool. Então, se a gente tirar o sal, vai continuar com 3 fases. Não vai interferir em nada.
A D, qual das substâncias é menos densa e por quê? A substância menos densa é o óleo. Por quê? Porque ele está em cima. Quanto menor a densidade, mais em cima vai estar a substância. Enquanto maior a densidade, mais embaixo vai estar. Questão 19. Observe os sistemas listados a seguir. Vinagre, soro caseiro, água com azeite, enxofre mais limalha de ferro, refrigerante. A. Classifique cada mistura entre homogênea e heterogênea. B. Qual é a composição do soro caseiro? Quando ele deve ser usado? Então, a primeira coisa, uma substância homogênea é aquela que a gente enxerga apenas uma fase. Já a heterogênea, a gente enxerga duas ou mais fases. Então, no vinagre, se a gente for olhar o vinagre ali na nossa geladeira, no potinho, a gente não consegue enxergar uma divisão. Logo, tem uma fase só, então uma mistura homogênea. O soro caseiro é a mesma coisa, a gente não consegue enxergar uma divisão, então também é uma mistura homogênea. Agora, se a gente mistura a água com azeite, a gente vai conseguir enxergar a divisão entre a água e azeite, então tem duas fases, logo, uma mistura heterogênea. Enxofre mais limalha de ferro, a gente também vai enxergar uma divisão, duas fases, então também é uma mistura heterogênea. O refrigerante, se a gente coloca o refrigerante no nosso copo para tomar, a gente não enxerga uma divisão dos componentes do refrigerante. Então, também é uma mistura homogênea de apenas uma fase. B. A composição do soro caseiro. Então, o soro caseiro é uma mistura homogênea, que a gente usa água, sal e açúcar, tá? Então, 1 litro de água, a gente dissolve uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sal de chá. Então, esse soro geralmente a gente usa para combater a desidratação, vômitos, diarreia e assim por diante. A gente também usa esse soro quando a gente vai no hospital, mas a gente consegue fazer de forma caseira quando a gente precisa em casa. Questão 20. Ilustre 2 béqueres contendo as misturas mencionadas a seguir e depois as classifique em homogênea e heterogênea. Então, A. Béquer com água mais areia e o B. Béquer com água mais álcool. Então, a primeira coisa. Se a gente fizer um béquer com água com areia, o béquer é um potinho, tá, gente? Vamos imaginar um copo, por exemplo. Parece um copo, só que fininho. Então, vamos imaginar a gente colocar água e areia. A gente vai enxergar uma divisão. Então, vai ser classificado como uma mistura heterogênea, tá? A gente enxerga uma divisão entre a água e a areia. Agora, um copinho com água e álcool. Quando a gente mistura água e álcool, a gente não consegue enxergar uma divisão. Então, seria uma mistura homogênea. Então, a é uma mistura heterogênea de duas fases e a B, uma mistura homogênea. Vamos agora para o módulo 4. 5. Uma mistura homogênea fictícia formada por 4 componentes será separada por destilação fracionada. Então, a gente tem aqui componentes da mistura A, B, C e D, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Em que ordem os componentes serão separados e por quê? B. Se realizarmos esse experimento a temperatura ambiente, em que estado estarão os componentes ao início do processo e por quê? Então, a ordem de separação ficaria do que tem uma temperatura menor para uma que tem uma temperatura maior. Lembrando que, o que é destilação fracionada? A destilação fracionada é quando a gente tem 2 líquidos misturados e a gente vai separar esses líquidos de acordo com o ponto de ebulição. Então, o que tiver o menor ponto de ebulição vai ser o que vai sair primeiro. Então, nesse caso, primeiro seria a substância B, que o ponto de ebulição é 40, depois a C, que o ponto de ebulição é 70, depois a A, que o ponto de ebulição é 120, depois a D, que o ponto de ebulição é 150. Qual estado estaria essa substância a 25 graus Celsius? Então, vamos pensar. O ponto de fusão é aquele ponto onde a gente tem a mudança do sólido para o líquido. E o ponto de ebulição do líquido para o gasoso. Então, a 25 graus Celsius, essa substância estaria no líquido. Por quê? 25 graus é maior que 15, que é o ponto de fusão. Então, ela já vai passar do sólido para o líquido. Só que é menor do que o ponto de ebulição, que é 120. Então, ela não vai ter passado para o gasoso. Então, a substância A está no estado líquido. A B. A B tem um ponto de fusão igual a 2 e o ponto de ebulição é igual a 40. 25 está exatamente no meio, entre 2 e 40, então também está no estado líquido. C. Ponto de fusão igual a 5, ponto de ebulição é igual a 70. 25 também está no meio, então seria estado líquido. E o D. Ponto de fusão igual a 10 e ponto de ebulição igual a 150. 25 também está no meio, então também está no estado líquido. Logo, todas as substâncias que estão aí estão no estado líquido. Questão 6. Indique o processo ou os processos que devem ser utilizados para separar os componentes das misturas a seguir. Então, a mistura, a gente tem água, areia e limalha de ferro. No próximo, a gente tem água e açúcar. Depois, a gente tem água e álcool.
depois liga metálica de cobre e níquel e no último óleo, água e sal. Então vamos lá. Água, areia, limalha de ferro. Primeira coisa que a gente tem que fazer é uma filtração para separar a água e a areia. Depois que a gente separar a água e a areia, vai ter a areia e a limalha de ferro misturadas. Com isso, a gente usa um ímã e realiza uma separação magnética. Então, nesse caso, a gente usou dois processos, filtração e separação magnética. Na B, a gente tem água com açúcar. Então, para a gente separar todos os componentes, por exemplo, se a gente quiser obter a água no final, a gente usa a destilação simples. Se a gente não quiser obter a água no final, a gente pode usar a evaporação. Como aqui nesse exercício ele quer separar todos os componentes da mistura, então a gente vai usar a destilação simples. Próximo, água e álcool. Água e álcool são dois líquidos misturados homogêneos, então a gente usa destilação fracionada, tá? O processo é igual à destilação simples, só que a destilação fracionada são dois líquidos misturados. Já a destilação simples é um sólido com um líquido. Próximo, liga metálica de cobre e níquel. Então, a gente tem dois sólidos misturados. Como é que a gente faz para separar dois sólidos homogêneos misturados? Fusão fracionada. Então, a gente vai aquecer esses sólidos até chegar no ponto de fusão, com que um passe do sólido para o líquido e a gente consiga separar. E, por último, óleo, água e sal. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é uma decantação, porque a água e sal estão misturados com o óleo. Então, a gente tem que separar o óleo dessa outra mistura de água e sal. Separando o óleo da água e sal por decantação, em seguida a gente pode fazer uma destilação simples e separar a água do sal. Questão 11. Em uma prova de ciências foi apresentado uma mistura de pó de café, álcool e água. Cada aluno tinha que sugerir uma sequência de processos para separar essa mistura. O aluno propôs o seguinte esquema. Então, pó de café, álcool e água. Então, teve um processo 1, que a gente separou o pó de café da água e do álcool. E teve um processo 2, que a gente separou o álcool e da água. De acordo com o esquema, quais seriam os respectivos processos 1 e 2? Então, processo 1, a gente tem um pó, água e álcool. A água e álcool formam um sistema homogêneo e o pó, com essa mistura, forma um sistema heterogêneo. Para a gente separar o pó da água e do álcool, é só a gente usar o processo de filtração. Tudo bem? Então, a gente separa o pó de café da água e do álcool. Só que ainda sobrou a mistura água e álcool. Como é que a gente separa? Nesse caso, a gente tem dois líquidos misturados que a gente não enxerga uma divisão, que é uma mistura homogênea. Então, a gente usa a destilação fracionada e consegue separar a água do álcool. Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.